Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 20 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos, doutrinas bíblicas pentecostais, a linha pentecostal a qual nós servimos a Deus, e hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante da sequência dos nossos estudos. Qual é o assunto que nós iremos falar hoje? Hoje nós vamos abordar como exemplo, um texto base, uma igreja lá das 7 igrejas da carta de Apocalipse, e nós vamos falar hoje conservando o verdadeiro Pentecostes. Conservando o verdadeiro Pentecoste. O que é conservar o verdadeiro Pentecoste? Quando eu sei que eu perdi o verdadeiro Pentecoste? E nós vamos usar como tema uma igreja, um capítulo 3, verso 1 ao 6, da carta de Apocalipse, para a gente exemplificar e trazer de uma maneira bem simples e sucinta para o nosso assunto e o nosso vídeo. Amém? Vamos para o texto? Apocalipse 3, verso 1 ao 6, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo. Plano de fundo, a igreja de Sardes. O texto apresenta a cidade e a igreja de Sardes, destacando o contraste entre a aparência da vida e a realidade da morte espiritual, conforme o texto a qual nós lemos. A aparência parece que tem vida, mas está morta espiritualmente. Sardes foi uma das cidades mais ricas e importantes do mundo antigo, capital da Lídia, famosa por sua opulência, comércio, metalurgia, minas de ouro e produção textil. Uma cidade que estava infiltrada, num centro rico, com uma economia muito alta. Apesar de considerada uma fortaleza imbatível, caiu por descuido de seus guardas, tornando-se no fim do primeiro século apenas uma sombra da sua antiga glória. Essa decadência histórica ilustra a mensagem de Jesus à igreja: tem nomes de que vives e estás morto. Porque, olha que maravilhoso, Jesus já está falando as consequências que vai acontecer a ela, a cidade, que não se arrepender. É tão maravilhoso que Deus, quando vem nos corrigir, Ele mostra os nossos erros, Ele nos dá a receita para nós melhorarmos, para nós voltarmos a Ele, e também Ele mostra as consequências. Então, Ele já enfatiza, logo quando Ele já fala, manda um recado para o pastor da igreja, fala: tens nome do que vives, parece que vocês vivem. Sabe aquela história? A nossa igreja, ninguém vai acabar. A pessoa que fala assim: não, eu nessa empresa jamais vou ser mandado embora. Não, meu casamento jamais vai ser destruído. É o que ela pensa no seu ego. Mas Deus, Jesus, que conhece todas as coisas, Ele sabe verdadeiramente o que vai acontecer. A igreja de Sardes possuía boa reputação externa. Uma igreja que todo mundo queria congregar. Uma igreja que... Vamos para uma igreja? Qual igreja? Vamos
para Sardes, vamos para lá, vamos congregar lá, porque lá tá todo mundo lá é uma igreja lotada, lá é uma igreja que... Então ela se destacava, ela tinha reputação. Muita gente falava só coisas boas dela, mas estava espiritualmente morta. Aí que é o perigo, aí que é o perigo. Jesus dirige-se ao anjo da igreja, que é o pastor, e se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, Jesus se apresenta 7 Espíritos como a totalidade do conhecimento está nele. E se ele não estiver infiltrado dentro de uma igreja, ele não for o centro da igreja, ele não for a luz da igreja, ele não for o que brilha na igreja, está morta. Indicando a plenitude do Espírito Santo e sua capacidade de restaurar até mesmo uma igreja decadente. Olha só, Jesus vê uma igreja morta, ele vai lá e fala: gente, acorda, o que vocês precisam eu tenho, o Espírito Santo. O que vocês precisam eu tenho. Então, deixa eu dirigir tudo aí. Deixa eu coordenar, governar tudo aí. Ele tem poder até para restaurar uma igreja caída, decadente. Embora rica materialmente, Sardes era pobre espiritualmente. Do que vale? Qual é o maior valor? Ter valor nessa terra? Ou ter valor no céu? Há um diácono que, quando ele foi pregar, as autoridades, os doutores, os teólogos, os coaches, os maiores pastores daquele tempo, quando ele estava pregando, os pastores estavam assim: eu não aguento essa palavra, esse ensino que ele está falando. E aí condenam ele: vamos matar e apedrejar. Quando ele está sendo apedrejado de joelhos, ele olha para o alto. Enquanto a terra apedreja, o céu está de pé para receber ele. E quando alguém se levanta, isso é sinal de honra, é sinal de reconhecimento. O que vale? Ter reconhecimento nessa terra e chegar no céu, Jesus fala: apartai-vos de mim, nem vos conheço. Mas eu fiz, eu pratiquei, eu curei, eu preguei, eu ganhei. Foi tudo você, verdade. Então, se foi tudo você, não tem lugar para você aqui. Agora, se for eu, aí tem. Se isso não te assusta, é hora de você voltar ao primeiro amor e conhecer Deus de verdade. Cristo oferece conselhos e advertências para a renovação espiritual. Vigiar, fortalecer o que restava, lembrar e guardar a palavra recebida e arrepender-se. As obras não eram consideradas perfeitas diante de Deus, o que também é interpretado em sentido profético como referência ao período da reforma, marcado por avanços, mas também por divisões e imperfeições. Deus conhece as nossas obras. Apesar do quadro negativo, havia em Sardes um remanescente fiel que não se contaminou. Ainda há remanescentes nesse presente tempo. De todo, a igreja não está falida. De todo, não existe crente fiel. Tem seus remanescentes nessa terra. A esses, Jesus promete andar de branco, vitória espiritual, permanência no livro da vida e confissão do nome diante do Pai. O chamado final é para ouvir e obedecer ao que o Espírito diz às igrejas. É o último aviso do Espírito Santo à igreja. É o último aviso que o Espírito Santo está fazendo a todos nós. O texto conclui enfatizando a necessidade da conservação do verdadeiro Pentecostes. Fogo no altar. Manter a chama acesa.
por meio da renovação contínua do Espírito Santo, alertando contra o perigo de começar no Espírito e terminar na carne. Deus insiste que a igreja ouça sua voz, pois deseja conduzi-la em todo o tempo. Sardes, com seu passado glorioso e presente decadente, torna-se um alerta solene para a igreja de todas as épocas. Desperta, arrepender-se, viver na plenitude do Espírito. É que falta para a nossa geração. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Arrepende-se. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Jesus começa a nos ouvir e viver na plenitude, deixando com que o Espírito Santo habite e haja em nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço e te exalto. Senhor, muito obrigado pelos teus ensinamentos e pela tua palavra que é viva e eficaz. Pai, que nós venhamos estar, meu Pai, dentro desse grupo pequeno de remanescente, que não se contamina, Pai. E que se por algum motivo, ou se algum período da nossa vida, Pai, pensarmos, Senhor, meu Pai amado, em se afastar de Ti, que o Senhor use o Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha voz sobre nossa vida, para que nós não venhamos se contaminar e nem manchar as nossas vestes, pois queremos estar contigo para todo sempre na eternidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.